Eu quero ouvir Catita, claro, que é presidenta, que é muito mais importante, apesar de Amanda, né, também, sei lá. Mas vai lá, Catita, diga o que você pensa. É, agora fiquei me sentindo segunda opção, né? Que a Amanda Desculpa. é melhor Amanda. opção do que eu, né? Aliás, a Amanda é a sua única opção. Mas enfim, deixados Total. esse assunto para lá, vamos falar do homem que foi na reunião, né, no Senado, né? Esse encontro agendado, vamos dizer assim, pelo senador Girão, que diga-se, fez um trabalho bacana, né? Então, o nome da vez foi Ivan Sartori, que foi, né, já foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, um desembargador renomado, e ele foi lá e, meninos, ó, tapa na cara de todos aqueles senadores, porque ele mandou a letra, ele foi lá e falou exatamente aquilo que o povo tinha vontade de dizer para os senadores. Então, esse desembargador foi lá e cantou miudinho na orelha deles, né? Então, esse desembargador, ele chegou lá e disse assim, vou resumir, tá? Diante de, né, da falta de ação do Senado, que é quem poderia, vamos dizer assim, apertar a chave lá do STF, e não o fez diante de tantos pedidos de impeachment que estão lá na casa, né, e que não tem sequer prazo para análise, quem dirá para colocar em votação na casa, só cabe aos senadores o artigo 142. Pois é. Esse desembargador foi lá e falou: vocês não estão agindo como deveriam agir no que lhe competem, em analisar os pedidos de impeachment. Tem um outro dispositivo também, que é um decreto legislativo que os senadores poderiam usar e não estão usando contra o STF. E aí, Ivan Sartori disse mais: aqui não é nenhum golpe militar, aqui não é nenhum AI-5, e sim fazer valer a Constituição, que nem lá e nem cá está sendo guardada. Né? E olha que bonito, né? Ficou bonito para os senadores, né? Ouvir isso. Aliás, o Girão está de parabéns, porque não sei se foi ele que convidou, mas ele só convidou juristas, assim, ó, daqueles que ainda vale a pena acreditar na justiça. Ives Granda também falou lá, assim, olha, coisas primorosas. Mas o nome da tarde foi Ivan Sartori. Podemos falar mais depois do vídeo da sua musa Amanda, Edu. Mas antes disso, eu quero perguntar para o Rubão. Rubão, você acha que o STF defende a democracia, que o grande inimigo da liberdade, da democracia no Brasil é o executivo? Você concorda com essa opinião, Rubão? O inimigo da democracia é que o STF tem um entendimento de democracia um pouco desconexo com o que de fato é democracia. Democracia, na verdade, é a vontade do povo sendo respeitada. É o que a gente aprende, é o que a gente sabe. Mas por STF, democracia é discordar deles. Então, quando você discorda do STF ou de alguma decisão do STF, você automaticamente se torna um antidemocrático ou a pessoa que está afrontando a democracia nacional. Já ouvi falarem até que estão afrontando a soberania nacional quando você critica o STF. Ah, que absurdo é esse, né? Falar que o executivo é quem mais afronta a democracia. O executivo, se a gente parar para analisar os três poderes, é o único que está guardando a Constituição. É o único que está respeitando de fato a Constituição ainda. É o único. O judiciário já extrapolou, o legislativo deixa de tomar atitudes que a Constituição prevê. O executivo não, está ali na risca, como o presidente fala, né? As 4 linhas. É incrível. E aí a gente vê, como a Catita bem disse, juristas de nome, como o Dr. Ives, Ivan Sartori. Você acha que Xandão e que Barroso vai ter a coragem de meter a cara lá para encarar esses homens aí? Não vai. Não vai ter a cara de encarar um Dr. Ives, que é um dos constituintes, né, que ajudou a formalizar a Constituição. Você acha que Xandão vai ter a coragem de olhar e responder uma pergunta do Dr. Ives? Não vai. O rato correu de novo, Edu. Mas, Catita,
Vou fazer uma pergunta aqui. Você não acha que o Executivo, por exemplo, atrapalha o trabalho do Congresso e do Supremo com decretos e desrespeito às liberdades no Brasil? Não é culpa do Executivo, algo assim? Mas jamais. E, inclusive, né, Ivan Sartori falou a respeito também, Edu, a respeito do processo das fake news, que corre totalmente à margem da Constituição. Que esse processo não deveria nem existir, porque fala de crime não previsto em lei. Então, jamais, se tem alguém aí ferindo a Constituição, as liberdades, principalmente de expressão nesse país, é a nossa Suprema Corte. Bom, eu concordaria plenamente com vocês, não fosse Amanda Clay ter dito o que disse agora. É uma tentativa de mostrar o Poder Judiciário, o ativismo judicial, sim, não é de hoje, isso acontece há pelo menos uma década, e eu enxergo que todos os poderes têm estado fora do lugar. O Poder Executivo tem atropelado várias competências do Poder Legislativo, por exemplo, ao editar uma série de decretos em temas importantes como as armas, e tem feito frente, sim, tem tentado atropelar instituições democráticas, o Poder Judiciário tem tentado fazer essa defesa e o Poder Legislativo muitas vezes cooptado pelo Poder Executivo com uma Procuradoria-Geral da República silente na maioria dos casos. Então, sim, é preciso rever o posicionamento de todos os poderes, não só do Judiciário. Eu quero só fazer um reparo na declaração da Amanda. Se esse ativismo ocorresse em todos os poderes, o presidente da República teria requisitado alguns processos que estão parados no STF há décadas e teria julgado esses processos. Esse é o equivalente do que está acontecendo no Brasil hoje, uma invasão de poderes do Executivo e do Legislativo pelo Judiciário. Isso é que é ativismo judicial. É um câncer da democracia e da... Não vejo dessa forma, não. Acho que o Poder Judiciário tem prestado um bom serviço à nação e tem feito a defesa principalmente da democracia, porque o Poder Legislativo não tem feito. Foi cooptado pelo Poder Executivo, pelo um orçamento secreto, um orçamento paralelo, e deixou de fazer o seu dever, deixou de exercer a sua função. Então, é o Poder Judiciário que tem feito essa defesa incessante da democracia nos últimos anos. Catita, o que você achou da fala deste gênio, desta pessoa, essa sumidade, né? O baluarte da inteligência brasileira? Diga pra gente, Catita, de mulher para mulher. Eu preciso mesmo falar alguma coisa? Ai. Tenha maldade, Catita, digo, tenha bondade. Olha, que foi de doer mais profundo do meu ser. Olha, quase chorei. O que foi isso, amigo Edu? O que foi isso? Eu tô tentando entender ainda. Mas pelo menos eu devo concordar com ela, que ninguém faz servicinho nenhum. O único que tem feito serviço, né, é o Bolsonaro, né, é o Executivo. Porque o Legislativo, realmente, há mais de décadas não trabalha. Isso eu tenho que concordar com ela. Agora, daí a ela falar que o Judiciário neste país cuida da democracia, correndo, como bem disse aqui o nosso jurista da tarde de ontem, Ivan Sartori, com processo que corre à margem da Constituição. Amanda, querida Amanda, olha, não me representa em nada. Edu, e você ainda quer trazê-la aqui? Eu vou dizer, se você trouxer, eu não virei, eu vou faltar, vou arrumar um compromisso, vou sair pela tangente e não virei, porque não dá para conversar com essa mulher. Essa mulher é um personagem, não dá. Sim, mas são pérolas atrás de... Eu trouxe uma leve aqui, tem outras muito mais profundas. Amanda é tão profunda que ela chega a ser de uma profundeza do inferno, às vezes, se não todas. Rubão, o que você achou dessa fala maravilhosa da Amanda Klein? Ela falou que o Judiciário tem feito, como é a palavra dela? Um trabalho exemplar. Pois é, soltando o Lula, André do Rap, que mais? Interferindo nos tributos do Brasil. Prendendo inocente. Tem feito um trabalho exemplar, onde o juiz ele é vítima, ele julga, ele dá sentença, ele junta prova, ele é o exemplar. Interfere no poder do governo federal, dando autonomia que não existe para estados e municípios durante a pandemia, autonomias de estado de sítio.
Eles deram para governadores e prefeitos. Mas esse é o STF de Amanda Klein. A pessoa, ela é tão sem noção, essa pessoa, que só para ser contra, ela fala qualquer absurdo. Eu não sei de onde ela tira essa narrativa. Desde que seja contra. A Cristina Grêmio ali, a coitada, estava quase tendo um ataque cardíaco. O outro ainda teve a luz de colocar a Amanda no lugar dela. Mas é perda de tempo. O Salles fez isso inúmeras vezes. O Constantino. O Lacombe fechou contrato com essa mulher para fazer um outro programa. Como que tem estômago para isso essas pessoas? Não sei. Não sei. Mas, Amanda, continue. Nós precisamos de você. Porque o seu contraponto, a sua falta de ponto, que nos faz sorrir e que nos faz continuar honestos e do lado correto. É um 100 ponto. Será que alguém avisou essa sem noção, né, da realidade, o que é democracia? Que, por exemplo, nós tivemos agora bem recentemente, né, o ministro Barroso, né, viajando, né, para falar mal e não vamos falar mentiras, porque ele não gosta, né, que fale que ele é mentiroso. Então vamos falar que ele não falou verdades, né, fora do país. Ele foi falar mal do nosso país lá fora. Agora, para atravessar a rua e ir falar com os senadores que são representantes do povo brasileiro, eles não foram, né? Então, assim, que democracia que eles defendem? Eu gostaria de entender, porque talvez o meu conceito de democracia seja diferente. Pode ser que o problema seja eu. Lembremos aqui que o presidente já cruzou a praça para ir até o STF falar com eles. Não teve medo, não teve receio. Eu não estou aqui dizendo que... Eu não estou dizendo aqui que enquanto ministros do STF, eles não têm direito de não comparecer a algo que não foram intimados a comparecer. Eu defendo até o fato de que eles se negassem a comparecer. Mas o fato de ignorar completamente, eu acho que mostra muita coisa. Fala muito mais do que se tivessem usado palavras para isso. Passa uma mensagem muito forte. E, mais uma vez, mostra a força do presidente que não se acovarda diante de ninguém. Então, senhores ministros, os senhores foram e são grandes covardes. Putz, falei, pessoal. Agora a consequência. E vai virar um corte essa parte do Edu aí, mandando um recado pros ministros aí. Não tem mas se eu tivesse falado aquele skinhead de toga, que eu não falei skinhead de toga, não falei Xandão do PCC, porque eu não falo mais Xandão do PCC nesse canal, eu nunca chamei o Xandão do PCC de skinhead de toga, eu não falo boca de veludo aqui. Então, se eu tivesse falado Xandão do PCC, skinhead de toga, boca de veludo, aí sim teria problema, eu não falei nada disso. Tá? Diga, não, antes de rodar a pauta, eu gostaria só de ler aqui bem rapidamente para os nossos seguidores o que o doutor Ives falou na tarde de ontem, né? Então, é um advogado e jurista, para quem não sabe, né? Ressaltou que a Constituição de 88 procurou fazer o equilíbrio e harmonia dos poderes, tendo em vista que o país vinha de um regime de exceção em que o poder executivo era um superpoder. O decreto-lei governava sem que o Congresso pudesse contestar, ou se tivesse que não aprovar, teria que não aprovar por inteiro, visto que não podia apresentar emendas. Então, todo o poder emanaria do povo dentro dessa linha que, exaustivamente colocadas todas as competências e atribuições dos 3 poderes, repito, 3 poderes. Por fim, o poder judiciário não representa o povo, ele representa a lei, que não faz. E esta lei é sempre feita ou pelo legislativo ou, excepcionalmente, pelo executivo, cabendo sempre a revisão final por ato do legislativo. O que reforça, então, a palavra, né, do ex-presidente do Tribunal de Justiça, que falou a respeito de que os senadores não têm feito o seu papel. Aí, meninos, fica a pergunta: o que os senadores têm feito se eles não estão trabalhando para aquilo que eles foram eleitos?
Então vejam que nós ainda temos juristas sérios nesse país que foram lá e que deram sim um tapa na cara dos senadores, e que cabe agora ao povo brasileiro, diante de tudo isso que foi falado, realmente saber cobrar e saber o que vai autorizar o presidente Bolsonaro, né, nas manifestações do 7/9. Por quê? Porque aqui está claro, nós precisamos autorizar uma limpeza, né? Porque se não está trabalhando para aquilo que foi eleito, mas está ganhando, algo está errado. E aqui, parabéns para Amanda. Realmente, Amanda, nesse aspecto você tem razão. O legislativo também não tem feito a sua função.